com a palavra de Deus e conectadinhas com as mulheres da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a rainha Vaste. Ela era casada com o rei Assuero e nós vemos a história dela no livro de Ester, o capítulo 1, versículo 11, o 12, o versículo 17. Nós vamos ver essa história. O rei Assuero, ele era acostumado lá na Pérsia fazer os seus eventos, ali fazer as suas festas, convidar ali uns festival, e aparecia então reis de todo o império aonde que alcançava o rei Assuero. Ali vinham vários convidados de vários lugares. E já fazia um bom tempo que estavam ali bebendo, festejando os reis, os imperadores, vários homens convidados, porque ali na Pérsia, na capital, era um costume deles estarem oferecendo banquetes, celebrações, né? Eram celebrados festivais, então eles estavam ali festejando. A um certo momento, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vaste. Logo em seguida veio a resposta para o rei. Segundo a palavra de Deus, no capítulo 1 de Ester, versículo 12, o rei se enfureceu muito, acendeu-se nele a sua ira, quando a rainha Vaste decidiu não ir. Ela sabia das duas consequências. Se ela fosse, porque ali no versículo 11, ele diz que ele gostaria que ela viesse com a coroa e viesse vestida porque ele queria mostrar ela, pois ela era muito bonita e formosa. E ela sabia que ele estava chamando apenas para exibi-la a ela, todos aqueles homens, a sua beleza. E ela decidiu de não ir. Mas ela também sabia da sua consequência ao não ir perante o rei, porque dizer não para o rei e ainda à frente de um povo, na frente da socialite, porque naquela época era ali todos os imperadores, ali os reis, pessoas que estavam ali de grandes nomes, e ela disse não ao rei. E ele ficou tão irado que ele se acendeu a sua ira. A rainha Vaste, ela pode dizer assim, mas ela era uma pessoa orgulhosa, ou quem sabe ela era uma rainha má, que desobedeceu o rei. Mas ela sabia que se ela fosse lá, ela ia apenas ser exibida. Ele não chamou ela por orgulho, por amor, ou porque ele valorizava ela, mas valorizava a sua beleza e ele queria se exibir. E já eu, olhando para a palavra, eu vejo que ela queria o seu caráter. Ela falou mais alto do que qualquer outra coisa. Não era apenas o orgulho, o que determinava fosse na vida social. Não está aparecendo que os banquetes públicos na frente de homens. Basta entender que a tal exigência só poderia ser explicada pelo excesso de vinho que o rei já havia ingerido, e porque queria gabar-se por possuir uma mulher tão bonita e mostrá-la como se fosse. Aí ela ficou indignada com esse chamado. Porém, como ela não foi e decidiu, o rei Assuero perguntou aos conselheiros se ele era um homem legalista. Ainda se achou, né? Será que eu sou? Aí o que fazer com a rainha? E o consenso, então, falou que ela tinha pecado contra o rei. E disse mais ainda, o conselho foi seguido, foi falado que toda a notícia ia correr em toda a Pérsia. E aí as mulheres poderiam ser desobedientes, então iam seguir o exemplo da rainha Vaste. Por isso a rainha foi punida. Nunca mais ela se apresentou à frente do rei. Foi uma punição. Mas o que eu vejo aqui, o que nos diz respeito, sabemos que a lei de Deus, graças a Deus, depois ela foi mudada, né? No que diz respeito a Israel, essa ordenança foi restaurada ao seu significado original entre os judeus e as mulheres.
sempre ocupa uma posição digna. O cristianismo também contribui para a libertação das mulheres de qualquer vínculo ou servidão que pudesse infringir a sua dignidade. Porque muitas vezes os nossos maridos, eles se exaltam, às vezes quem sabe até tomam, e às vezes eles não valorizam os nossos sentimentos. Eu olho assim para a rainha Vasti. Ela sabia que ela era uma rainha bonita, né, de formosura. Ela poderia ir lá e se exibir, mas no meu entendimento, o que ela queria era a atenção do rei Assuero. Queria ser valorizada, ser amada. Muitas vezes o que eu aprendo com isso, com essa história, nós não adianta banquetes, grandes coisas. Até é válido, é bom ganhar um buquê de flor, ser elogiada, mas não só num evento, numa festa, mas todos os dias. Muitas vezes ou o marido pode ser uma pessoa rude, legalista, ali como o rei, querer empoderar, querer ser o rei, né, bater no peito, mas a gente sabe que hoje em dia não é mais assim, graças a Deus foram mudadas muitas coisas, as mulheres são batalhadoras, guerreiras, trabalham, mas muitas vezes chega em casa e gostaria de ser valorizada, né? A sua dignidade, ela é muito mais maior do que qualquer coisa, o seu caráter. E muitas vezes o homem por si só, às vezes valoriza o material, né? A beleza, tem que ter um corpo deslumbrante, e o amor, e a confiança, e o carinho. Muitas vezes não existe, mas além de aprender isso com a rainha Vasti, que ela tinha sentimento. Ela não era uma rainha má, ela simplesmente sabia que na altura daquele campeonato ali, ele queria apenas exibi-la. Mas nós nos trazendo para os dias de hoje, eu não sei como o seu esposo te trata, como seus filhos te tratam, mas nós podemos orar e pedir para Deus trabalhar no coração das pessoas. Muitas vezes a gente trata tão bem a pessoa e, infelizmente, às vezes na frente de várias pessoas humilha. Eu, particularmente, não gosto de que me chamem atenção na frente de ninguém. É melhor conversar sozinho. E o que a rainha, o rei Assuero quis, ele quis se aparecer, se gabar, né? Ele não pensou no sentimento dela, mas nosso Deus Todo-Poderoso, ele cuida de você, do teu sentimento. Se você está triste, decepcionado com o teu relacionamento, por mais que às vezes você possa se sentir punida, quem sabe não era esse teu sonho, você está aí há tanto tempo e não se sente valorizada, mas o Senhor fala no meu coração dizer para você, se valorize, você tem valor, você é uma joia preciosa, Jesus te ama, busque a Deus e Deus vai abençoar a sua vida, a sua mente, porque Ele te valoriza. E Ele pode também trabalhar na vida do teu cônjuge e você pode ter uma vida abençoada através da oração, porque a oração é a chave da vitória. A palavra de Deus não fala que a rainha Vasti foi lá orar e pedir, mas hoje nós podemos orar e pedir para Deus. Transforma meu esposo, transforma o cônjuge, a minha esposa, para nós sermos pessoas que venham valorizar e não desprezar ou se gabar ou se exibir, mas vamos ter valores, porque o que prevalece é o valor, é a confiança. E eu creio que se o teu casamento não está como você gostaria, quem sabe até mesmo se sentindo desvalorizada, desprezada, ore a Deus, entregue o teu casamento, convide Deus para o teu casamento. E Deus vai abençoar, você vai ver dia após dia Deus trabalhar no silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. E eu creio e eu sou testemunha disso, como Deus tem trabalhado na vida e no casamento. E eu sei que Deus vai te abençoar. Entregue a tua vida, a tua família nas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família.